Uma vida dedicada ao esporte, à educação e a formar gerações. Hoje o Sistema Cariri em Foco tem o prazer de conversar com Francisco Felisberto da Fonseca, mais conhecido por muitos como Fonseca. Ele que tem aí seus préstimos à educação e ao esporte, como a gente já citou aqui, e hoje vai bater um papo com a gente, uma conversa super legal, para falar dessa formação dele, da vida em Barbalha. Ele que é um barbalhense nato e com certeza tem sua contribuição de grande valia para os cidadãos barbalhenses. Seu Francisco, muito bem-vindo aqui à nossa entrevista, e a gente já começa no sentido que é filho de Barbalha, nascido e criado em Barbalha. Conta pra gente um pouquinho aí da sua história, das suas memórias da infância nessa cidade de Barbalha. Meu nome é Francisco Felisberto da Fonseca, barbalhense, filho de Manuel Fonseca, sobrinho, e Pedrina Cidrinha da Fonseca. Minha primeira escola foi o Instituto Dom Bosco, garotinho, né? Depois estudei no Martiniano de Alencar, Colégio Santo Antônio, os Padres Salvatorianos, e posteriormente ainda estudei, aí fui estudar na Paraíba, a cidade de Patos, voltei, estudei no Diocesano do Crato, e aí fui para o Recife fazer vestibular. Não consegui na primeira vez no vestibular aquilo que eu queria, mas voltei posteriormente para fazer uma escola particular, no qual foi minha primeira formatura, né? De análise de sistema. Sim. Depois terminei a análise de sistema, aí fui trabalhar no colégio estadual através de um contrato do Estado, professor de educação física. Eu não sou formado em educação física. Naquela época não existia essa exigência, né? Mas como eu era atleta de futebol, automaticamente assumi a cadeira de educação física. E, com o decorrer do tempo, funcionário do Estado, né? Veio um curso como se fosse um vestibular. Vestibular menor, né, no caso, que era o magíster. Para aqueles professores que não estavam recebendo os seus benefícios através do... Como professor como formado. professor formado. Aí fiz o magíster, fiz história na URCA. Ah, que bom. Aí também terminei história. E tem uns cursos de educação física que o governo do estado, ele mandava os professores lá de Fortaleza ministrar esses cursos de educação física para os professores do estado, da rede estadual, né? Eu fiz vários cursos de 60 horas, 80 horas. Eram uns cursos curtos, mas Foi muito formando, importantes. né, enquanto professor. Mas a minha vivência, aí daí, através do futebol, aí fui para Para outros campos, né? Fui outros campos no futebol, né? Porque eu era funcionário do colégio estadual, onde eu comecei no colégio estadual na primeira reunião da direção do colégio. Na primeira reunião do colégio estadual, não foi no colégio estadual, porque não tinha terminado ainda. Foi no Martiniano de Alencar, me lembro demais. Foi escolhida a direção, eram 16 funcionários. Hoje o colégio estadual... O colégio está enorme. O colégio estadual hoje. deve ter uns 100 e poucos funcionários, Por aí. professores, né? E era a dona Nilma Teles, a diretora, e as duas vice-diretoras, dona Olga Calô e dona Francisquinha, a Francisquinha, que a gente chama Francisquinha de Seu Heitor. Uhum. Então eram as duas vice-diretoras. E lá eu passei 30 anos. Muito tempo, uma história muito grande. E o senhor é filho único? Sou filho único do seu Manuel e da dona Pedrinha. Sou filho único, mas não me considero filho único, porque eu tenho uma prima que foi criada, lá em casa era sobrinha de minha mãe, ela mora no Crato, Francisca Cidrinha da Fonseca, Cleonice, foi quem terminou de me criar, né? Assim, no sentido, né? Foi até minha madrinha da apresentação. Sim. Eu quero muito bem a ela, tenho ela como uma irmã. Como que era a relação com os pais nesse período? Seus pais, sendo filho único. Era muito mimado ou não? Não, porque eu era de uma área de futebol. O futebol você amadurece mais rápido, né? Mas dentro de casa, meus pais eram excepcionais. Um casal que a Barbalha toda conhece. Você tem uma ideia? Meus pais deixaram 62 afilhados na Barbalha. Muito. E tem essa história mesmo, de quando o casal é muito bom, os amigos vão chamando, né, pra apadrinhar os filhos. Chegou o ponto que os 3 últimos deles, ele mandou que eu fosse já. Diz, vai tu, que eu já tenho demais. Aí eu fui ser padrinho. Coisa boa.
Meu pai era muito católico, minha mãe era devota de Santo Antônio, não era daqui, era do Jardim. Sim. Aí do Jardim descer pra Vieram morar em morar aqui. Barbalha. Papai era comerciante, aí veio aqui, a bonequinha pequenininha, e foi aumentando e terminou sendo um dos grandes comerciantes da Barbalha. Morei em 3 lugares aqui na Barbalha. Mas a última, que foi meu pai que construiu a casa, foi na Avenida Coronel João Coelho, ali de frente para a Opção. Ali foi onde eu realmente comecei a ter aquela amizade com o pessoal, porque eu já tinha 12 anos. Aí já conheci, Já era adolescente. Apesar que naquela época todo menino era menino de rua. Todo mundo tava na rua. Porque não jogando tinha, bola. você não existia isso que você. Barbalha passava de 30 anos para ver uma morte. A não ser, e quando era, a maioria era de gente que já era velha. E todo mundo se conhecia, brincava nas ruas e tudo. Todo né? mundo se conhecia. Você conhecia avô, bisavô, né? A Barbalha cresceu muito. As pessoas não se conhecem mais como antes. Não, né? pra você ter uma ideia, eu vou para a igreja e lá eu não conheço 20% do pessoal. Sim. E na infância o senhor sempre gostou de jogar bola? Era, porque não existia esse negócio de computador, essas coisas de hoje que a juventude. Nós tínhamos várias diversões, né? Jogar carrapeta, peão, como chama, né? Sim. Soltar raia, jogar quadro-guerra, que era uma brincadeira que tinha, que a gente desenhava como se fosse uma brincadeira até um pouquinho violenta, que era No chão? Era no chão, a gente fazia um negócio muito bem feito, chamasse quadro-guerra, e jogava futebol. A gente jogava futebol que aparecesse. No chão mesmo, mais descalço, né? Mais descalço. E o Colégio Santo Antônio, quando ele foi estudar no Colégio Santo Antônio, tinha um horário. Tinha uns internos, o Colégio Santo Antônio, ele tinha internato, pessoal de fora que estudava aqui e morava aqui. Sim. Eu tinha um colega de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. Você tem uma ideia como era o Colégio Santo Antônio. Muito renomado, né? O Nossa Senhora de Fátima era do mesmo jeito, interno e externo. O Colégio Nossa Senhora de Fátima. O pessoal vinha de outros estados e ficava aqui. Tinha gente do Rio de Janeiro, de Salvador, de vários lugares. A aula de educação física era 5 horas da manhã, né? Nosso professor. Meu Deus, 5 horas da manhã. Professor Zaíro, era 5 horas da manhã. Tinha que acordar, era muito cedo. Todo dia? Todo dia. Professor Zaíro, é o pai de Leozinho, que trabalha na prefeitura. O nosso grande professor. Era um. Agora, o mais importante que existia de tudo isso era a disciplina. A disciplina em primeiro plano. Você tem uma ideia? Você, quando saísse da aula, às 11h30 do dia, se um dos padres, nós tínhamos 8 padres aqui, encontrasse você, ou com a camisa, ou com a farda, ou então o próprio sapato do Colégio Santo Antônio, numa casa de jogo de diversões, você seria punido. Se eles passassem, vissem, então alguma pessoa falasse do colégio que você estava rodando lá. Então tinha que ir para casa, trocar de roupa. Se quisesse você poderia até andar na rua. Não, você poderia até andar. Você não poderia frequentar esses locais. Restaurante, essas coisas, entendeu? Sim. Era um negócio sério. E chegar às 5 horas da manhã na escola, porque... Não, 5 horas da manhã era a aula de educação Então a educação física. Aí você voltava... Ia para casa, tomava banho, merendava para voltar para o colégio, que era 7 horas. Né? Porque hoje em dia não é mais assim. O menino tem que chegar na escola 7 horas, 7h30. Faz a aula lá ainda dentro. Atrasa, faz a aula lá dentro. E pouco se respeita os professores. Eu acho errado, sabe por quê? Porque uma criança faz aula de educação física e volta para a sala de aula. Quer dizer, ele não vai conseguir assistir aquela outra aula porque está suado. Está suado, a adrenalina eu não acho toda, correto, agitado para voltar. A nossa aula também no colégio estadual era 5h30 da manhã. Era muito cedo. E era obrigação todo mundo obrigação, participar. Porque ela reprovava as outras matérias. Hoje não reprova mais. É. Hoje o aluno é diferente. Vamos dizer, o Colégio Santo Antônio. O Colégio Santo Antônio você tem que assistir a missa no domingo. Era a missa dos estudantes. Nossa Senhora de Fátima, fardado. Colégio Nossa Senhora de Fátima na igreja de Santo Antônio. Colégio Santo Antônio do lado esquerdo e o Colégio Nossa Senhora de Fátima do lado direito. Ficava um padre na entrada da igreja, na frente da igreja, ali na porta da igreja, lhe entregando uma senha para você apresentar na segunda-feira. Porque se você não fosse para a missa, você não assistia a aula da segunda-feira. Se tivesse prova, você perdia. E não tinha malandragem de ninguém pegar uma senha do outro e dizer, toma. Ninguém conhecia essa palavra. Não? Não. Porque era carimbado e tudo, e não adiantava, não era. Eram 8 padres que tinha como todo domingo. Todo domingo tá lá. Todo domingo, 8 horas da manhã. E a relação com os professores? Excelente.
não tem um aluno do Santo Antônio. Eu acho muito difícil um aluno naquela época não querer bem a ser professor. A gente tinha um professor como ídolo. Coisa boa. Entendeu? Era totalmente diferente. Hoje chama o professor de você. Escreveu no outro, o cara dá uma pisa no professor, mata outro, e assim vai. É verdade, viu? A gente vê muito isso. O senhor nunca quis. Tiveram os melhores. O senhor nunca quis entrar na política, Fui convidado para ser candidato a vereador, mas minha família não deixou. A família de minha esposa. A família da sua esposa não deixou. Mas o senhor tinha o desejo de entrar? Se a família quisesse? Mas você sabe que a política, muitas vezes, você não gosta, aí você entra, né? Porque o problema da política é o desvio quando você está lá dentro. E como você se corrompe lá dentro. Eu preferi ouvir a família. Porque eu não queria... A primeira coisa, eu tenho uma cunhada, que é a mais velha, ela disse a mim, não, eu não quero ver seu nome nos bares, não quero ver seu nome por aí afora, que muitas vezes você nem é aquela pessoa, mas devido a uma política muito distorcida, as pessoas vão lhe taxar aquilo. Taxar daquilo. Tá no meio, você passa a ser um componente do meio. É o ditado popular, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. Exatamente. Exatamente. Desse jeito. Na escola, tem algum episódio que chamou a atenção? Porque naquele tempo ainda havia disciplina, né? O professor era respeitado. O senhor lembra de algum fato, algum aluno que marcou algum movimento na escola enquanto professor? Eu passei um sufoco danado, foi porque inventaram um passeio da 4ª série ginasial do colégio. Aí fui convidado eu, João Hilário, Betilde e Dona Olga para levar um pessoal da 4ª série ginasial para Fortaleza. Fomos lá para passar um final de semana. Aliás, chegamos na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, vamos para a praia. Quando foi para a praia, chegamos lá e João Hilário fez, não, Fonseca quer falar alguma coisa, que eu fiquei preocupado. Tinha nego lá que nunca tinha visto uma praia. Tudo correr por mais se jogar. Aí eu fui e disse, olha, vocês tenham cuidado porque o mar é diferente daquela piscina do Colégio Santo Antônio, viu? É totalmente diferente. Parecia que eu estava dizendo, não, você vai entrar e vai atravessar o mar. Aí começou. Entrou Vilmar de Zé Ferreira, Panticola, aí essa que é a esposa de Gugel, Tereza, e teve outra. Eu acho que eles estavam conversando, aquele negócio todo, e foram entrando de mar dentro, e foi, quando procuraram. Não achou. Procuraram Tereza só outra. E aí? A água levou? Levou. Ela foi pro hospital. Eu nunca vi tanto choro naquele dia. Eu acho que nem no sepultamento de Dom Pedro II foi daquele jeito. Dentro desse ônibus, um chororô maior do mundo. Ela ficou lá no hospital e vocês vieram embora? Não, levamos, ficamos no hospital de vigia. Acabou o passeio. E aí, saindo da escola, como foi entrar no esporte, né? Eu jogava no Cariri aqui para Amador, aqui da Barbalha. Eu era jogador e treinador. E jogando bola, qual era a posição? Eu era meia direita, eu jogava com a 8, normalmente com a camisa 8, né? Hoje a 8 é do atacante, né? Hoje é o atacante. Hoje é o atacante. Treinei a seleção barbalhense, que disputava o Intermunicipal. E treinando no Cariri, passei muito tempo no Cariri. Aí depois saí do Cariri e ainda treinei uma equipe, considerada pequena. Aí fui para o Barbalha. Barbalha eu passei uns 15 anos. Aí fui para o futebol profissional, né? A primeira equipe foi o Icasa. Treinei o Guarani também. Fui preparador físico de Icasa, fui preparador físico do Guarani. Passei mais tempo. Fui campeão do estado como preparador físico de Icasa em 95, num turno. E fui campeão da 2ª divisão pelo Guarani, como coordenador técnico, e como preparador físico do Barbalha, quando subiu para a 1ª divisão. Aí já foi um pouco recente, foi praticamente um dos meus últimos trabalhos. E do Icasa eu passei, treinei a base do Icasa, do Juazeiro também, que depois transformaram o Icasa em Juazeiro. Fui vice-campeão do Norte-Nordeste 2 vezes como preparador físico do Juazeiro. E fui o primeiro técnico do Crato. Só que não era o Crato, era a Portuguesa. Portuguesa Crato, né? Para mim, um dos times que me deixou muito que eu gostava da Portuguesa, que era um time semi-amador. Meu último trabalho no futebol profissional foi em 2007. Eu treinei a base do Icasa, categoria de base. Foi onde eu revelei esse menino Arthur, Leozinho. O jogo da seleção de Missão era com a seleção brasileira, né? Vieram aqui, eu estava um certo dia aqui e chegou Adamar, era vereador, foi meu colega de ginásio, de científico no Colégio Santo Antônio. Adamar. Ele, rapaz, vem atrás de você para você treinar
formar uma seleção aqui do Cariri. Esse jogo foi um jogo histórico, que é a seleção brasileira. Nós fizemos 2-0, eles empataram. Aí nós fizemos 3-2, eles fizeram 3-3 o jogo. Foi em 94. Para mim foi em 94 ou foi em 96 esse jogo, tenho uma dúvida na data. Mas foi um jogão, rapaz, um jogão. Dentro do esporte, né, como professor e dentro do esporte foi onde eu arrumei grandes amizades. Que bom. Luiz, esse Luiz Araújo, eu conheci grandes jogadores, mas eu nunca vi um jogador de um chute daquele. Porque a bola do futebol de salão não era essa bolinha de hoje, não. Ela batia no chão e ficava. Mais pesada, Era né? pesada, era 600 gramas, 450 gramas. Pesada. Mas era, por isso chamava o futebol da bola pesada. E ele, desse time, ele realmente se destacava, né? Pelo chute, um canhotinho. Era uma potência o chute dele. Porque o importante dele não era o chute, era a direção. E dificilmente ele dava um chute para a bola. Quando ela passava por fora, era meio metro da trave. E ele jogava também futebol de campo. Mas ele era um espetáculo de jogador. Analisando aí o futebol, o senhor falou, né? De antigamente, de atrás para o de hoje. A diferença é muito grande, perdeu a qualidade. Perdeu. Nós não temos mais o espetáculo que o jogador nos fornecia, o jogador de futebol de campo, né? Dar um banho de cuia, como a gente chamava, botar uma bola entre as pernas do atleta, um drible de arrudeio, hoje acabou, hoje isso é marcação, uma coisa, eu não gosto muito não. O futebol hoje, ele é mais competitivo. Só voltando um pouquinho, o senhor falou de um acidente, esse acidente mudou a rotina profissional? Não, eu ainda era amador. Isso foi graças ao futebol e primeiro a Deus, né? Meus pais e os amigos, que eu consegui estar aqui ainda no meio de vocês, porque através do condicionamento físico foi que eu sobrevivi também. Porque foi muito sério o meu acidente. Foi Deus, né? Deus. E meus pais que me deram toda a condição de... Eu cheguei a passar 62 dias sem comer nada, só soro. Só soro. 62 dias, 72 dias, 65 dias. Sem beber água. Botafoguense, falou. Tá sofrendo aí nesse campeonato? Não. O Botafogo foi campeão, o atual campeão brasileiro é o Botafogo. Ano passado vocês fizeram uma fase muito boa, né? Foi de muita comemoração, muitos fogos. Mas eu passei uma época aí que não foi brincadeira, não. Quando era rapaz, o Botafogo passou 21 anos sem ganhar um título. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, 21 não. Anos. Camisa mas já tô, depois que ganhava 2 títulos, agora tá... Tá mais tranquilo. Tô mais tranquilo. Tava muito preocupado com o Irineu, porque desde quando ele nasceu, ele não viu o Botafogo ser campeão. Oh, meu Deus, sempre. Aí ele viu, papai, eu digo, não, tenha calma que vem. Aí foi campeão. Pois, seu Fonseca, muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista. O Sistema Cariri em Foco agradece. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.